Luciana, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, Luciana. Me conta um pouquinho do seu trabalho de pesquisa. Vamos lá. Esse trabalho, na verdade, a motivação inicial, né? Ela vem desde 2012, né? Quando eu comecei a estar em Vitória, né? Ainda não como moradora, como visitante, né? Viabilizando, né? O início de uma pesquisa extensa, né? Que eu trago até os dias atuais. E eu me hospedava em vários hotéis em Vitória, era uma mera observadora, né? E em dezembro de 23, a Prefeitura de Vitória me convidou para participar do Escritos de Vitória, volume 38, e aí eu escrevo sobre os caminhos que eu percorri pela Enseada, Praia do Canto e Jardim da Penha. E quando eu escrevi sobre isso, eu me dei conta, né, que eu já tinha sido turista no momento, mas ali eu já era moradora. E aí essa minha observação veio crescendo, né? E se detalhando a ponto de agora participar desse congresso que vai ser em João Pessoa, que é um congresso bianual, né? Que fala de cidades litorâneas e turismo. E como eu também estou na organização científica desse congresso, né? Me senti no compromisso de contribuir. Ele vai acontecer em João Pessoa, na Paraíba. E aí, como eu sempre escrevo e pesquiso sobre Vitória, né, que é a minha cidade do coração, decidi falar da evolução histórica e a espacialização da hotelaria em Vitória, né? Uhum. E essa observação começa no centro da cidade, né? Que foi fruto aí da minha primeira pesquisa, né, que culminou no lançamento do livro Centro de Vitória, Habitação Social, ontem e hoje, que foi até uma entrevista que eu dei aí na CBN em 2019 com você, Fernanda. Olha que legal! Então, e aí eu continuei depois disso, né? Então veio o livro Passos da Ilha, que foi até o editor que sugeriu o nome, né? Que é uma caminhada por vários bairros da cidade de Vitória. E ano que vem vão sair mais 2 novos livros sobre habitação, do período colonial ao imperial. Muito Mas bom. A hotelaria em Vitória, né? A gente tem que observar que ela inicia aí no período ainda, vamos dizer, colonial para imperial, né? A gente tem ali um exemplar, né, que a gente está com ele fechado, né, que é o Palace Hotel, mas a gente tem a fachada ali no final da Jerônimo Monteiro, que é resquício desses hotéis do século XIX, né, que funcionavam ali muito voltados para a questão do centro e principalmente do porto, né, que era o ponto de chegada na nossa cidade de Vitória, né? Então, a partir dali, né, tudo se organizava, os hotéis, os restaurantes, as pensões, né? Hoje em dia a gente nem utiliza mais esse termo pensão, mas naquela época a gente tinha várias pensões. Né? E por ali desenvolvia a economia, né? Com certeza. Então, ali estava tudo em função daquela atividade e as atividades da administração pública também estavam no centro, né? O Palácio Anchieta permanece lá, né? Vamos dizer, a porta de entrada, e ali debaixo do Palácio Anchieta a gente teve 3 hotéis, né? O Pouso Real, o Tabajara, né? Que são aí por volta de 1940, né, na época do João Punaro Bley, na conclusão do Armazém 3, a gente teve esses 2 hotéis, né, o Pouso Real e Tabajara, erguidos ali, e depois a gente teve o Estoril, né, que aí é um hotel de arquitetura moderna que ficava ali em frente a esses 2. Então, esses 3 hotéis, eles são muito marcantes para Vitória, eles ficam ali, vamos dizer, aos pés da escadaria, né, da Bárbara Lindenberg, de frente ao Palácio Anchieta, e demonstram ali que era o ponto de chegada da cidade, né? Isso, até hoje, o porto, esses né? 3 hotéis são habitação. Oi? E com vista para o porto, né? Era atividade política e econômica da cidade. Exato, o porto aí que armazenava o café, né, que era o principal produto da economia capixaba, né, então a gente tinha aí o café armazenado em sacarias de juta, né, que eram fabricadas lá em Jucutuquara, né,
causa disso. Aham. E aí eram os primeiros hotéis ali, e eles vão ali ao longo, né, da Jerônimo Monteiro, né? Aí a gente vai ter outros hotéis bem relevantes para a história de Vitória. Um outro muito famoso é o Sagres. Esse hotel Sagres, né, ele pertenceu aí a uma família de portugueses, e eles tinham também um restaurante, e as pessoas, as famílias do interior do Espírito Santo se hospedavam nesse hotel, iam a um restaurante, né, quando visitavam Vitória, né? Então a gente tem esse hotel também, hoje em dia ele está fechado, né? O edifício está aí, teve uma ocupação nele, né? Uhum. E ele aguarda aí um destino, né? Ele pertenceu ao ex-prefeito de Vitória, o Crisógono Teixeira da Cruz. E esse movimento, Luciana, assim, ele acompanhou a própria condição econômica do centro da cidade, ou seja, né, os órgãos públicos começaram a se movimentar para um outro eixo, mais ao norte, e aí houve a necessidade de migrar também para lá? Com certeza, Fernanda. A mudança do eixo econômico, né, de Vitória para a Praia do Canto, né, e para Enseada, né, a gente vê as atividades todas públicas indo para Enseada, né? Uhum. Então a gente tem hoje em dia aí a prefeitura de Vitória, né, é um ícone, né, que ficava ali em frente à Praça do Trabalho, né, na Avenida 7. Hoje em dia ela está em Bento Ferreira, como o Palácio do Café está na Enseada, a Secult está na Enseada, a Biblioteca Estadual na Enseada, o Instituto Jones em Jesus de Nazaré, a própria secretaria, várias secretarias da Prefeitura de Vitória e o SEAC estão na Enseada, Assembleia. Então, todos esses órgãos, né? Ministério Público na Enseada, Fórum na Enseada, né, a própria Secretaria de Obras em Bento Ferreira. Então a gente vê que todos esses órgãos, eles saíram do centro e foram migrando, né, se recolocando na Enseada, e dessa forma os hotéis também foram seguindo esse fluxo. Uhum. Né? Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, para o centro de Vitória, a gente tem em funcionamento 4 hotéis de 24 que a gente tem em Vitória. E a grande parte dos hotéis em Vitória estão justamente na Reta da Penha, Praia do Canto, temos 2 na Enseada e tantos outros já em Jardim da Penha, Camburi e Aeroporto, também por conta da forma de chegar em Vitória, né, do transporte. Antes era pelo porto, a rodoviária no centro e agora o aeroporto. Então a gente tem aí um novo centro que a gente pode chamar, né? Um processo aí de migração, né? De novos núcleos, né? Que aí demandam essa transferência dos hotéis espacialmente para esses novos pontos, né? Que concentram comércio em função desses novos órgãos públicos, né? Que a gente tem em Vitória um turismo que a gente chama de turismo de negócio, Isso. ou turismo a trabalho, corporativo, muito evidente, né? E quem ficou no centro sobreviveu de que forma, hein? Pois é, então, a gente tem um hotel novo no centro, que é o Alice Vitória. Esse hotel, ele tem vista do porto e ele sobrevive também de outro tipo de turismo, né? Isso. A gente, inclusive, Luciana, até para ajudar a ilustrar um pouco essa nossa conversa, nós conversamos com 2 proprietários de hotéis que permanecem no centro. E Maravilha. eles gravaram depoimentos para essa nossa conversa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o Repórter CBN, a gente vai voltar a ouvir juntas a participação aí dos proprietários do Alice e do Cannes, tá bom? Maravilha. Volto Ótimo, já, hein? Muito bom, tá joia. Minha convidada ao vivo, ficou aguardando aqui conosco na ponta da linha, é a arquiteta urbanista Luciana Nemer. Ela que é autora de inúmeros estudos sobre a cidade de Vitória, e um deles é sobre essa evolução histórica dos hotéis aqui na capital capixaba, que é essa semana de aniversário da cidade, 474 anos, e a gente tem inúmeras entrevistas especiais. A Luciana é uma das nossas convidadas aqui para essa série, viu? Já falamos um pouco, né, dessa
migração do eixo, né, socioeconômico, político, do centro para mais ao norte. Isso levou não só as instituições, as repartições, como também, né, a chegada de novos empreendimentos, entre eles de hotéis. E quem ficou no centro, que desafio foi esse? E um deles, a primeira conversa nossa aqui, Luciana, é com a Chuchu Nefa. Ela fala do Hotel Alice. Eu sou Chuchu Murad Nefa, eu estou aqui hoje a convite da produção da rádio para falar sobre o Alice Vitória Hotel Arte. E para falar do Alice, eu só tenho coisa boa para dizer, porque eu estou aqui há 40 anos e o hotel é um empreendimento que guarda toda a memória da minha família de trabalho, de luta, de ascensão. E quando eu entro no hotel, eu sinto no ar a fala dos meus pais, eu vejo nos corredores os movimentos, eu vejo nas paredes a digital, e hoje, se você perguntar assim, isso te entristece? Eu falo, não, isso não me entristece, porque hoje eu tenho minha irmã Flávia, que trabalha comigo, que veio para dar continuidade ao legado da família. E quando eu falo em Alice Vitória Hotel Arte, que é o único hotel arte do Brasil reconhecido pela cadeia Nobile, da qual o Alice faz parte, eu falo que ele é artístico porque todos os ambientes do hotel, inclusive os 198 quartos, possuem uma obra de um artista em ascensão, ou uma escultura, ou pintura, ou coisa similar. Então o hotel se reinventou, e é um símbolo de resistência que hoje está integrado à cultura do centro histórico. Somos hoje um só corpo, um só espírito. E eu convido a todos aqueles capixabas que têm uma memória afetiva pelo centro, que venham conhecer não só o Alice Vitória Hotel Arte, com toda a sua ambientação, mas ainda o centro como um todo, que tem restaurantes ótimos, tem cultura, tem teatro, tem galeria, tem tudo de bom. O centro voltou, nós do Alice Vitória nos mantivemos aqui com muita satisfação por essa retomada e por esse crescimento, apesar dos percalços pelos quais passamos. Obrigada a vocês, e o coração do centro e do Alice Vitória Hotel Arte estão abertos para recebê-los todos. Obrigada. E aí, Luciana? E aí, Fernanda, que depoimento bacana, né? Não é? Então, isso. Então, um hotel aí de família, né? A gente, na pesquisa, fala sobre isso, né? Esse quantitativo de hotéis que ainda estão ligados, né, às primeiras famílias, né, que começaram o negócio e deram continuidade, né, e os hotéis de rede, né. Então, como a proprietária falou, né, e a gente pôde aí escutar, tem essa questão, né, da personalização, né, do contato com o proprietário, que é uma questão muito cara, né, muito particular, uma experiência assim, bem específica, né? É muito diferente de um hotel de rede, né, que não faz essa diferenciação regional. Você já sabe o que vai encontrar, né? Que é padrão, né? De qualidade, serviço, mas é padrão. Isso e aí. Às vezes quando você está num lugar, você quer viver uma experiência por completo, né? Inclusive na hospedagem. Isso. Então tem esse diferencial. Né? Ela falou de uma escultura também, né? Sim, acessando o site do Alice, você consegue ver as imagens, né, das circulações, quartos, restaurantes, todos assim com essa ambientação, né, com essa pegada artística, enfim. Mas é isso, o Cannes também resistiu, tá lá. Né? Isso. A gente tem outros que fecharam, por exemplo, o Canaã ficava no IAPI, né? Ele durou aí uma década. No Canaã se hospedavam os artistas que iam se apresentar ali no Carlos Gomes. Carlos Gomes. Olha!
E aí, quando o prédio foi para o governo federal, porque ele era do Instituto de Aposentadorias e Pensão, ele perdeu a função de hotelaria, né? Mas ali existia um grande hotel, e era um hotel luxuoso em frente à Praça Costa Pereira, né? Muito então, bom. Histórias do centro, né? Que a gente ama falar, né? A gente também tem o proprietário do Cannes, o Carlos Assad, vai contar um ouvi-lo. pouco de como ele desbrava o centro ainda. Isso. O Hotel Cannes está em atividade desde 1971. Isso já faz 54 anos. Na época, era o melhor hotel de Vitória, onde nos tempos áureos hospedou várias personalidades, desde presidente da República, artistas, médicos, empresários renomados e grandes times de futebol. O hotel tem 16 andares com 73 apartamentos totalmente reformados e continua investindo em melhorias para melhor atender seus clientes. Hoje são empresas de grandes setores da economia, turistas que vêm conhecer nossa cidade. O hotel tem um sistema de gestão de reservas online integrado com diversas plataformas de reserva, que é importantíssimo para que tenhamos ocupação satisfatória o ano todo. A volta de alguns órgãos do governo tornaram o centro mais atrativo e seguro e mais frequentado. Por isso a importância de não só restaurar prédios tombados e antigos, mas também monitorar a segurança dia e noite, mantendo a cidade mais limpa e resgatar fluxo da população no centro da capital. Muito bom, né, Luciana? O Carlinhos Muito também bom, falando um pouco muito da vivência deles. Eles também, apesar de, né, manter a tradição, é a mesma família, o restauro, né? Eles têm que se inovar, eles têm que estar em todas as plataformas possíveis para as pessoas conseguirem visualizá-lo também, né? Sim, porque a forma de procurar o hotel hoje em dia mudou, né? As pessoas não telefonam para reservar, né? A grande maioria vai através das plataformas. Então, há um direcionamento. Se o proprietário não se encaixa, né, nesse novo modelo, então ele fica um pouco fora, e aí fica difícil para a sobrevivência do negócio, né? Isso. No centro, eu ainda encontrei o Hotel Vitória e o Avenida, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouco também da Enseada, né? Podemos. Deixa eu só pedir, um ouvinte nosso está pedindo uma outra informação de um hotel no centro. É o Fábio, Fernanda. Bom dia, CBN. Faltou falar do Hotel Majestic, no centro também, que está sendo restaurado no momento. Não para funcionar como hotel, né? Mas para atender a área da cultura. O antigo Hotel Majestic. Luciana? Exato, ele está na pesquisa também, Fábio, pode ficar feliz por isso. Levantamos os dados, a Prefeitura de Vitória está restaurando o edifício do antigo Hotel Majestic, que ficava no centro, ali na Duque de Caxias, né? E ele era um bom hotel, ele não era do padrão do Sagres, e ele era um hotel preferido pelos caixeiros viajantes, né? Aquelas figuras que viajavam aí para comercializar produtos. Então, a Prefeitura, desde o ano passado, anunciou a restauração e a reforma do antigo Hotel Majestic, que vai abrigar um centro cultural, né? Mais um ponto aí para o centro de Vitória, né? Que está aí, como a gente falou agora há pouco, ele está se reformulando, né, se revitalizando. A gente sofreu muito com a pandemia, o centro de Vitória sofreu mais ainda, né, toda a questão do comércio do centro, enfim, mas o centro de Vitória agora já era, né, um destino para o turismo. A gente tem inclusive City Tour passando pelo centro de Vitória, porque a gente tem a Catedral, Palácio Anchieta, Parque Moscoso, Praça Costa Pereira, Palácio Sônia Cabral. A gente tem vários locais no centro de Vitória que são importantes de serem visitados. Fora as igrejas, né? A Capela de Santa Luzia, a São Gonçalo, a Igreja do Rosário, né? Então a gente tem ali vários destinos aí turísticos, né, no centro de Vitória. É isso aí. Vamos para o norte, então? Vamos migrando para a região da Enseada? Vamos embora, vamos para lá. Então, na Enseada, como eu já tinha falado no início da entrevista, a gente tem muitos órgãos públicos, né? Então, a gente tem 2 hotéis ali bem interessantes de serem lembrados. Um que é padrão 4 estrelas, que é o Golden Tulip, né? Que tem um excelente centro de convenções, assim como o Alice, lá no centro. E a gente tem um Go In, né? Que fica aí numa categoria, né? Que é uma classificação da SB Class, que classifica hotéis, né, de
em 2, 3, 4 e 5 estrelas, né? Uhum. E esses hotéis 3 estrelas, eles são a grande maioria em Vitória. E a gente entende que isso acontece por conta de ser os hotéis que abrigam justamente esse turismo de negócios, essas viagens a trabalho. Então, eles estão ali na grande maioria. E o Go-In, que é um hotel recente, por volta de 2017, 2018, ele está instalado ali também na Enseada, né? São hotéis assim com diárias mais acessíveis, né? E de grande rede também, né? De grande rede, na pesquisa eu fui assinalando todos que são de grande rede, então a gente vê ali que na Praia do Canto, Reta da Penha, são todos de rede, né? Uhum. Então a gente consegue, tanto na Enseada quanto na Praia do Canto, a gente só vai encontrar hotéis de rede. O próprio Alice, né, ele está com os proprietários associado à rede By Nobile, né? Então, e a gente vai ter alguns outros de hotéis que ainda são de proprietários capixabas lá na região da Dante Michelini, né? Então ali a gente tem alguns. Mas na praia ali do Canto, né, Reta da Penha, a gente perdeu um grande hotel, né? Agora recente, que é o Hotel Vitória Palace, que era muito conhecido, né? Esse hotel ele foi fechado recentemente. E o terreno dele vai para uma empresa aí de construção de apartamentos, né, de moradias, né, uma empresa da área do mercado da construção civil capixaba, né, ele foi aí arrematado. Ele não está em cima do centro da praia? Está em cima do centro da praia. E aí eles vão transformar isso em apartamentos, é isso? Vão transformar em apartamentos. E esse movimento eu acho que atinge outros hotéis aqui da Orla, viu? Então vamos lá. A gente tem o Camburi, que está fechado na Dante Michelini, e a gente ainda não tem informações sobre o destino da edificação. E temos o Aruan, né? E que está sendo demolido. No seu terreno será construído um condomínio residencial de alto padrão. E também é o que vai acontecer com o Recanto do Sol, tá? O Recanto do Sol, ele vai ser demolido, ali vai sair um condomínio de luxo, né? Esse hotel, ele já teve o nome de Porto do Sol. Uhum. Ele era um ícone da hotelaria capixaba nos anos 80, 90, e ele está fechado desde 2015. E ele, o Aruan, pertenciam ao Hélio Perim, né? Hélio Perim faleceu recentemente também. Que movimento. Como é que você vislumbra o futuro disso, Luciana? Olha, o cenário atual é uma predominância aí da rede, né, de hotéis ligados às grandes redes, né? Essa modificação, né, vamos dizer, essa substituição, é como se fosse o que a gente fala em habitação, né, um fenômeno de gentrificação, né? Uhum. A pressão é muito grande, né, do mercado imobiliário por bons terrenos, né, para novos empreendimentos, e esses hotéis, né, que estão ali na Dante Michelini, eles estão de frente, né, para a Orla, e o próprio Vitória Palace, né, que não se integrou a nenhuma rede, então ele ficou nessa situação. E acabou tendo aí a sua função, vai ser substituída, né? A hotelaria não deixa ser um tipo de habitação, mas é uma habitação temporária, né? Isso. Enfim, aí. Tem que ter lugar para todos, né? Tem que ter lugar para todos. E assim, de certa forma, o hotel, o antigo Porto do Sol, o Recanto do Sol, ele está já há 10 anos fechado, né? Isso daí é uma perda, né, para a cidade. Então, no momento que a gente vê esses antigos hotéis, né, também tomando novas funções, né, porque até pelo estatuto da cidade, um edifício numa área central não pode ficar muito tempo fechado, né? Luciana, sempre um prazer conversar contigo e aprender mais, viu? Fernanda, eu aprendo falando com as pessoas em Vitória, caminhando por Vitória. Eu quero agradecer também ao Felipe Gustavo Silva, que ele é bolsista de doutorado, e ele me acompanhou nessa caminhada aí na Orla de Camburi. Fotografamos todos esses hotéis, né? Então, a nossa pesquisa não é só em documentos, não é só pesquisa em jornais, em livros, em história, mas a gente vivencia as ruas, né? E eu acho que isso ajuda bastante, né?
nessa nossa experiência de pesquisa em Vitória. Isso dá vida às suas teses, viu? Dá vida. Obrigada, Fernanda. Mas lá na Praia de Camburi a gente ainda tem lá, tá? O Minuano funcionando, Sol da Praia, Vitória Praia Hotel, que não estão aí ligadas às redes e estão lá firme e forte, né? É outro tipo de experiência, né? É isso aí. Luciana, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade aí com mais estudos chegando sobre a cidade. Com certeza, teremos bastante novidade para o próximo ano. É sempre um prazer enorme contribuir com a CBN e poder falar para os capixabas. Obrigada.